Então, vamos lá. Bom, então nós vamos dar, na verdade, continuidade ao que a gente iniciou na aula passada, que a gente começou a falar um pouco, falamos um pouco sobre as diferenças entre associativismo e cooperativismo, e agora a gente vai focar bastante no associativismo. Então, vou trazer mais algumas conceituações, vou trazer também a importância social que tem do associativismo, alguns exemplos de associações, as formas jurídicas, a importância dos estatutos, a composição e função dos diretores e dos conselhos, né? Em seguida, a gente quer fazer uma dinâmica com vocês, que vocês já viram quando a gente fez o seminário com a Sâmia, é bem semelhante. Nós vamos fazer uma dinâmica da árvore de problemas que a gente tem nas associações, porque muitos problemas são comuns a todas. Então, depois a gente vai, a partir dessa árvore de problemas, a gente vai buscar uma árvore de soluções e a gente vai fazer um diagrama, que a gente chama de diagrama de Venn, que é para identificar aqueles parceiros, aqueles colaboradores e o que está em torno da associação, que pode também ajudar na que a associação nada mais é do que uma pessoa jurídica, certo? Registrada em cartório, criada livremente, então as pessoas se juntam, vamos formar uma associação? Vamos, né? E aí a gente começa a unir as pessoas que têm o mesmo interesse, né, para criar essa associação. Ela é formada a partir de valores tidos como essenciais para garantir melhores condições às comunidades, como solidariedade, participação, cooperação, né, para a busca de objetivos comuns. Então, uma associação, quem participa da associação participa livremente, né? Ninguém vai obrigar, você tem que participar, você tem. Não, a gente vai, convida, olha, nós pensamos aqui de criar uma associação, nós vamos registrar tudo, e aí, então, por isso, como ela é de livre e espontânea vontade das pessoas, ela tem esses caráteres de solidariedade, né, de participação e de cooperação. Então, isso são coisas que a gente tem que levar para os nossos associados, né? Você está aqui porque você escolheu, que você acha interessante, então nós temos que nos ajudarmos. Então, ela é uma organização, um outro conceito que tem, que é muito semelhante a isso, é uma organização resultante da reunião legal, então, pessoa jurídica, entre duas ou até mais pessoas, com ou sem personalidade jurídica. Aqui ela já está falando que pode também ser sem personalidade jurídica, mas ela é legal para a realização de um objetivo comum. As associações, organizações voluntárias abertas a todas as pessoas aptas a usar os seus serviços e dispostas a aceitar a responsabilidade. Aí a gente falou, mas você falou primeiro que é uma pessoa jurídica registrada em cartório e agora está falando que pode ser ou não com personalidade jurídica. Isso porque a gente hoje em dia tem também alguns coletivos, né? Então, esses coletivos, eles são uma associação de pessoas, mas eles não necessariamente precisam ter um CNPJ. No entanto, a associação aqui, a primeira que eu li, que é das comunidades, que são as associações rurais, elas precisam ter um CNPJ, tá? Então, eu trouxe essa outra conceituação aqui, porque agora mesmo nós estamos aqui em Piatã com um grupo de jovens que a gente está fazendo
algumas atividades conjuntas, alguns mutirões agroecológicos, não é uma associação, não é uma cooperativa, é um grupo de pessoas que se reúne, né? E então a gente pode dizer que é uma associação do mutirão? Podemos, porque nós nos juntamos, né, para fazer isso. De qualquer forma, a coisa mais importante nessas duas conceituações é que as pessoas têm que estar dispostas a aceitar as responsabilidades. No momento em que eu entro para uma cooperativa, eu tenho que estar disposta a ter solidariedade, a participar, a cooperar para os objetivos comuns, né? Bom, exemplos de associação e a importância social. O ato de constituição da associação, ela especificará os bens ou serviços com que os associados, desculpe, concorrem para o patrimônio social, a denominação, fim e sede da pessoa coletiva, né, no caso a pessoa jurídica, a forma de seu funcionamento, assim como a sua duração, quando a associação constitua por tempo indeterminado. Então, aqui nós estamos falando o seguinte, que em toda associação, depois que ela é formada, e aí eu vou focar bem nessa associação comunitária, né? Especificar bem os serviços com que os associados concorrem. Então, qual que é o objetivo da minha associação? Por que eu fundei essa associação? Por que eu criei esse espaço? E aí, apesar de eu falar minha associação, é a associação a qual eu pertenço e não a qual eu sou dona. Não existe dono de associação. É muito comum a gente, às vezes, falar assim, em vez de falar Associação da Malhada de Areia, que é onde eu moro, falar Associação da Brígida, por exemplo. Né? Por quê? Porque Brígida está ali todo dia, está atuante, foi ela que ajudou a fundar e tal. A Associação da Brígida, não. A associação não é de ninguém. Responsabilidade de todos, né? Então, tem um patrimônio social, que são os seus sócios, né? Deve ter uma sede, algumas têm sede própria, outras não, né? Algumas funcionam na escola da comunidade, outras funcionam na casa do presidente, o que não é o ideal, porque senão fica parecendo essa coisa que eu falei, né? A associação lá da Brígida, a associação lá da Juliana. Então, a gente tem que evitar isso, né? A gente tem que criar, tem que pensar como é que vai ser o funcionamento. Vai ter reunião mensal, a reunião é semanal, é quinzenal, todo domingo, ou de 15 em 15. Como é que é? Ou é só quando vai vir projeto que eu reúno? Né? Tem associação que fala, tem um edital, chama aí o povo da associação para cá, vamos fazer. Não, a associação tem que ter uma regularidade, né? Por quê? Porque é ali que a gente se encontra. E aí tem diversos tipos, né? Cooperativa, que nós já falamos um pouco na vez passada, tem entidades filantrópicas, associação da Igreja Católica. Ela é uma associação que ela tem uma função filantrópica porque ela vai ajudar as pessoas pobres, as doentes. A Associação dos Vicentinos é uma associação muito comum, né, na Igreja Católica. Então, ela é uma entidade filantrópica. Ela vai para cuidar dos doentes, por exemplo.
Uma entidade pública empresarial, por exemplo, a CISI em Ceabra. A CISI é uma associação pública, uma entidade pública empresarial, junta todos os empresários de Ceabra e criaram a CISI, por exemplo. Também tem as fundações. Fundações é um outro tipo de associação, geralmente, por exemplo, Fundação Banco do Brasil. Alguns de vocês aqui têm projetos pela Fundação Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil criou uma fundação, uma associação que é para apoiar agricultores, por exemplo. Então, pode ter essa fundação. Também tem as organizações não governamentais, em geral, deixe-me lembrar aqui na Chapada, uma ONG, assim, a CEFOR, que é uma OS, né? Mas ela pode ser considerada também não governamental, mas não estou lembrada se uma associação, uma ONG forte aqui. Mas, por exemplo, deixe-me ver aqui um exemplo de Greenpeace, não sei se você já viu, tem muita ação. Greenpeace, inclusive, é internacional, é uma ONG internacional que, quando fala de Amazônia, fala de baleias, quando fala de defesa dessas, o Greenpeace é o primeiro que vem na mente da gente, que é uma ONG bem forte na área ambiental. Aí também tem um microempreendedor. Aqui são microempresas que eu posso. Esse individual aqui, desculpa, gente, isso aqui tá focado. Mas a microempresa tem uma associação que. Voltou lá. O que eu acho que é importante ressaltar é que esses exemplos que a Brígida está dando são exemplos diferentes da associação, certo? A associação tem uma natureza jurídica e características que são diferentes das cooperativas, das entidades filantrópicas, das fundações, das ONGs, do microempreendedor individual, microempresa. Existem todas essas possibilidades de formação jurídica, mas que são todas diferentes de uma associação. E o que é importante salientar é que, quando a gente formaliza a nossa associação enquanto pessoa jurídica, a gente consegue pleitear e barganhar certos direitos que só a pessoa jurídica consegue, né, por conta da legalidade e por conta dos requisitos burocráticos que o nosso país exige, né? Então, para além de ser só um coletivo de pessoas, quando a gente se formaliza enquanto pessoa jurídica numa associação, a gente consegue aumentar o nível de emancipação para certos acessos, né? Isso, Juliana, muito bom, bem lembrado. Então, isso mesmo, isso aqui são só exemplos de outras associações que existem, né? Então, por exemplo, eu posso me juntar para criar uma sociedade limitada, uma empresa, isso a gente também vê, né? Algumas empresas que a gente vê, inclusive, o nome da empresa é por limitada, sociedade anônima também. Então, tem diversos tipos de associação, mas a que nós estamos tratando, né, são das associações comunitárias, principalmente. E dentro desse modelo de associações comunitárias, que também não tem não tem essa característica de empresa, vamos colocar assim, nem de cooperativa, nem de entidade filantrópica. Tem, por exemplo, as associações de bairro, associação comunitárias, associação de pais e mestres da escola, né? Que são associações importantes que a gente deve sempre participar, né, dessas atividades. Bom, eles vão
é um conjunto de regras, né, que orientam e regem a atividade e caráter corporativo da associação. Dão corpo ao que é, o que se pretende e como funciona a associação. A gente pega, já vi muito acontecer isso. A associação pega o modelo. Não, a associação ali do bairro, ali do lado, ó, da roça ali do lado, da comunidade ali do lado, já tem um estatuto pronto. Vai lá, pega e copia igual, igual, igual. E aí, na hora que dá um probleminha qualquer, vamos lá olhar no estatuto. Ih, mas aqui está falando. Não, mas aqui é diferente. Então, gente, estatuto são regras, então eu tenho que ler, eu tenho que conhecer. É chato? É muito chato, porque ele vem no formato igual de lei. Então, ele tem que ter o artigo, tem que ter o parágrafo, é igual uma lei. Então, toda lei é chata de ler, toda estatuto é chatinho de ler. Mas a gente tem que ler e a gente tem que construir esse estatuto. Tem algumas coisas que são comuns a todos, certo? Todos. Então, primeira parte do estatuto é caracterizar onde é que fica, endereço. Então, aquilo ali está certo. Outra coisa que pode ser diferente é a diretoria. Eu posso ter uma associação com uma diretoria mais enxuta, com 5 pessoas no máximo, 3, eu posso ter uma associação com uma diretoria de 3 ou até 5, mas eu posso ter uma diretoria com até 10. Eu já vi associações, aí eu olhava assim, mas para que tanto diretor? E todos eles trabalham, todos eles fazem as coisas? De vez em quando, só quem faz é que é o presidente. Isso é muito comum, né, da gente ouvir. Só quem fala é que é o presidente. Não, o presidente botou o estatuto debaixo da gaveta, trancou a chave, perdeu a chave, ninguém nunca viu esse estatuto, ninguém nunca viu o documento, também acontece. Então, a gente tem que ter cópia. Cada associado é bom que tenha uma cópia do estatuto, porque qualquer dúvida que ele vai lá e olha. E a gente tem que fazer valer o que está no estatuto. Principalmente nessas situações de eleição, como é que é feita a eleição da diretoria, e aí a gente tem que obedecer. Às vezes, um comitê eleitoral. Mas para quê? Todo mundo deixa isso para uma hora, não faz. Aí, quando vai registrar, e quem foi o comitê? Não tem comitê. Então, tira esse comitê. Se está lá no estatuto dizendo que tem que ter um comitê, o comitê tem que funcionar. Se no estatuto não diz que tem comitê, ótimo, melhor ainda, porque aí vai se resolver como é que vai. Vai ser por aclamação, ou vai ser por voto escrito, ou voto eletrônico. De repente, uma associação ficou tão grande que ela pode até querer um voto eletrônico, né? Então, são coisas que a gente está dando exemplo, não é exagero, estou falando sério, que assim, é preciso que a gente leia o estatuto, que a gente participe. E se aconteceu alguma coisa, você fala, nossa, esse estatuto já está muito velho, já está muito antigo, isso aqui não acontece mais, isso aqui era no tempo que a gente não tinha energia elétrica, agora a gente já tem energia elétrica, então... não tem mais que pagar pela energia solar. Tem que mudar. Isso aqui, ó, era no tempo que não tinha cozinha comunitária. Agora nós temos a cozinha. Será que eu preciso reformar esse estatuto? Será que eu preciso consultar as pessoas sobre o funcionamento da cozinha? Nós vamos colocar isso no estatuto ou isso vai ser um regimento interno? Porque aí também é importante, eu posso ter um estatuto mais genérico e posso ter um regimento interno da cozinha, de como ela vai funcionar, por exemplo, tá? Então, esses estatutos são muito importantes. Definir também a função dos diretores é muito, muito importante.
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.